meu, na minha internet normal de Ah, telefone, né? aham. Mas não foi preciso. Tá tudo bem. Tá, então, Jorge faz a leitura, Tá. Ação. eu faço a prece. Tá Antes feito. que venha a fazer, não digas impossível. No amparo do semelhante, não fale. Fala só. Estende as mãos e cela. Céu te escuta, Deus. Lembra a tomada humilde, comunicando a luz. Faça o melhor que possa, e o melhor surgirá. Deus é auxílio em ti. Age, funcionará. Emmanuel. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, espíritos amigos e companheiros, mais uma noite reunidos para executar um estudo, para buscar conhecimento e aprendizado, melhorando o nosso progresso e a nossa evolução, diluindo as nossas faltas e as nossas falhas com o passar do tempo e o acúmulo dos entendimentos. Rogamos que nesta noite consigamos formar uma corrente de luz através deste estudo, que possa ser levada a todos os lugares, a todos os necessitados, aflitos, doentes, famintos, todos aqueles que estão necessitando de um amparo, de um acalento. Sabemos que o nosso pensamento tem um poder fantástico. Então nós vamos permitir que esse nosso pensamento, essa nossa vontade de melhorar, de progredir, de conhecer, forme esta corrente. Faremos como se fosse um dínamo e ela vai atingir muitos lugares. Vamos rogar também que esta corrente possa alcançar aqueles nossos irmãozinhos que não puderam compartilhar conosco nesta noite do estudo e que terão a oportunidade de ver as gravações da noite de hoje, mas que também serão agraciados por esta corrente de luz. Os nossos queridos amores, a nossa família, os nossos amigos, aqueles que compartilham do nosso dia a dia conosco, até aqueles que nós não nos afinizamos muito bem, mas que também devemos endereçar a eles as nossas vibrações. E vamos rogar que seja uma noite de paz, de tranquilidade, e que este estudo seja um estudo profícuo, que ele traga novidades, que ele traga reflexões, que ele nos traga um engrandecimento. Que a paz seja para todos, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Tudo de bom? Boa noite, José. Boa noite, Zezinho. Boa noite. Boa noite. Lembrando que 8 horas eu vou sair, tá? Nem falo nada. Tá bom, Jorge, Jorge. você está falando de alergia? Eu tô com uma alergia no olho que ele não para de coçar. Bom, o livro hoje é Paulo e Estevão. Nós estamos no capítulo 3, já no final quase, né, Elisma? É. Nós estamos assim, em seguida, seu vulto luminoso, nessa parte aí que a Abigail some. Uhum. Em seguida seu vulto luminoso, apareceu diluir-se. Aí, bom, o meu está marcado assim, empolgado pela maravilhosa revelação. Sim. Mas a gente disse que ia voltar em seguida aí. Tá? Mesmo. Achou, dona Lourdes? Página 309 no livro velho. 275 no livro novo. 275, 309, tá? Só fazer O Paulo, né, saiu da casa do pai, meio triste, né? Procurou um lugar alto lá em Tarso e encontrou um lugar com as pedrinhas bem confortáveis, né? Ali ele fez sua caminha e de repente houve um desdobramento. E o Emmanuel até coloca aqui que isso está
em uma das suas cartas aos Coríntios, né? Neste desdobramento, ele conversou com Estevão e Abigail. E a Abigail, né, o Estevão, né, só falou assim, deixa disso. O Estevão da turma, deixa disso, fica frio, tá tranquilo e tal, né? Ele olhava para o Estevão, puxa vida, né? Eu fui responsável pelo teu apedrejamento. Ele disse, calma, tranquilo e tal. Mas ele começou a conversar também com a Abigail. E a Abigail lhe fala, né? Ele faz perguntas, né? E a Abigail lhe responde com 4 palavrinhas que nós comentamos bem semana passada e vai repetir daqui a pouco. O próprio Saulo vai repetir essas palavrinhas. Bom, e justamente, né? Em seguida, seu vulto luminoso pareceu de luz, é que o Estevão já tinha saído. Agora a Abigail também termina de conversar e vai cuidar da vida dela, que ela tem muita coisa para fazer. Né? E ele tem muito trabalho a fazer também. Então é isso aí, tá? Vamos começar por aí. Vamos lá. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região que se coroava de claridades infinitas, sentiu-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instante, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra. Sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras, incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno. Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido. A gente está vendo um fenômeno, né? Que ele foi desdobrado e foi, conforme ele fala, não sei se foi o terceiro céu, né? Que foi numa dimensão bem mais, assim, digamos, né? Mais refinada que a nossa, bem mais evoluída que a nossa. Aí isso vai lhe dar algumas certezas a partir de então. Isso que eu achei legal, né? Ele vai falar agora nesse próximo parágrafo algumas certezas que, graças a Deus, veja bem, nós encontramos tudo mastigado, né? É diferente, a gente já pega, já lê, já, poxa, né? Já está mais fácil para a gente. Eles trouxeram para a gente, né? Essas notícias, tá? Os espíritos, aqui no caso, não, Emmanuel está trazendo esse livro, Saulo, né? Do Paulo, né? Paulo e Estevão, esse livro maravilhoso, né? Quer dizer, mas nós já sabemos, mas naquela época era tudo, né? O mundo ainda estava, nem todos tinham esse acesso ao mundo espiritual. Então, eram grandes novidades, principalmente ele, que era totalmente materialista, né? Totalmente mesmo. Vamos lá, Lida. O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Quarta-feira foi falado isso, né? Que o homem comum não era dado compreender, né? É. Aí o nosso amigo só sei que nada sei. Porque nós temos muito mais dúvidas do que certezas. E as nossas certezas, na maioria das vezes, né, ainda são teorias que, no futuro, de repente, né, ainda não estão corretas, não estão certas. Então é muito interessante isso, que o homem comum não era dado a compreender. Quanta coisa tem para a gente aí pela frente, hein? Quanta coisa. Haveria corpos celestes como os havia terrestres. A criatura não estava abandonada, em particular pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia toda a inteligência humana. Só uma coisinha aqui, 2 coisas. Isso tem numa carta dele também, né? A ver se há corpos terrestres, existe corpos celestes. Uma das cartas dele para saber.
Mas o que está legal aqui, que veja bem, ele já está vendo Deus com outro olhar. A bondade de Deus. Antes ele via o quê? Aquele Deus duro, né? O Deus do exército, aquele Deus, né? Ou é comigo ou está contra mim, né? Meu inimigo. Se não é meu amigo, é meu inimigo, etc. Ele já começou a ver Deus com outros olhos. Olha o trabalho aí do Estevão e da Abigail, mas esse trabalho não foi desse encontro aqui não, né? É o trabalho que começou lá atrás, né? Lá atrás, no início do livro, né? Então, tá vendo? Já muda-se a visão. E, infelizmente, até hoje ainda temos muita gente que ainda acredita muito no Deus dos exércitos. Ah, e Jesus falando Pai Nosso e tudo mais, né? Oi. Antônio, isso que Oi. ele vai relatar aqui embaixo é a visão dele no desdobramento ainda? Não, aí ele já está no corpo, já. Tá? Aí ele Ele já está está no pensando, corpo, mas ele está vendo isso, essas sensações dele estão tudo sendo mental. ele está pensando sobre o que aconteceu, né? Aí ele está pensando Então, tudo isso, está né? relatando aqui é o que ele viu no desdobramento, havia corpos celestes. Não, ele mesmo sentiu isso, né? Ele foi Isso. desdobrado, né? Ele fala no Carta aos Coríntios, a segunda carta, ele fala, tá, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora dele, quer dizer, o corpo físico ou fora dele, se é o corpo. Se existe um corpo fora do corpo físico, qual é ele? É o corpo celeste, corpo espiritual, né? Ele está na carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4, tá? Está na Bíblia, tá? Então a explicação é essa, que ele desdobrou e descobriu aí, né? Descobriu, não, teve certeza, né? Certeza, né? Eu? Oi? Arrebatado ao sétimo céu. É. Eu conheço um senhor que ele uma vez me contou que o irmão dele né, desencarnou atropelado de uma forma horrível lá em Caxias, né? E a família ficou arrasada porque o negócio foi muito feio. Bom, quando passou uns tempos, né, a mãe desesperada, a irmã, ele também, um dia ele disse que almoçou, sentou na varanda da casa dele, e olha só, a história igual a história de Saulo. Se sentiu, né, sair do corpo, e foi num lugar lindo, lindo. Ele falou, nossa, Fran, era um lugar lindo, um lugar cheio de flores, assim, um jardim com os banquinhos, mas um negócio totalmente diferente. Eu fiquei assustado com aquilo. Meu Deus, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Daqui a pouco chegou o irmão dele, perfeito. Perfeito. Ele tomou um susto, ué, você está bem? O irmão dele, tô. Ele vem aqui te avisar, né? Tudo, avisa minha mãe, avisa minha irmã, a morte não existe, eu estou muito bem, aquilo era um débito meu, quer dizer, esse cara não é espírita, né? E me contou essa história bonitinha. E eu, na época, já me lembrei disso aqui. Quer dizer, eu expliquei a ele, olha, existe o corpo físico, o corpo espiritual, Paulo explica lá nas suas cartas, etc. Quer dizer, é isso aí. Isso acontece com muita gente, né? Muita gente mesmo. E é muito bom. Consola, né? Consola muito. Loura, desculpa. Oi? Desculpa, o gato aqui que passou, eu tive que chamar a Ah, atenção. tá. Tudo bem. Alguém mais quer comentar? Tem vários livros do Chico, né, que cita essa situação. Tem um caso disso, eu não me lembro o nome, se é Antonina, eu não me lembro o nome. Ela fez de tudo, no futuro médico. Acabou faculdade, ralou pra caramba, fez de tudo. Ela ia casar com ele. Depois, o homem se formou, quer dizer, foi casar com uma outra que tinha mais situação financeira. E disse para ela na lata, eu não esqueço o nome dela. Ela queria, eu acho que é psicose afetiva o texto, não me lembro nem qual é o livro. Então é isso. Ela tentava suicídio, até. Aí a mãe dela chegou por lá, deu uma puxada, ela chegou do outro lado. Aí apareceu lá a alma gêmea dela, por nome de Márcio, se eu não me engano, né? Esse também é um dos casos também. É o mesmo caso, é. E chegou o bonitão, né, Jorge? Ora, agora que a luta começa,
Uma coisa aqui, ó. Vale a pena. É isso aí. As pessoas, acho que todo mundo, acho que todo mundo já, alguma vez, algum momento, já foi desdobrado. A não ser pessoas como eu, que não me lembro de nada, tá? Então, eu não fui desdobrado ainda, estou no corpo direto. Mas é normal até, né? A gente vê muito na casa espírita, né? Principalmente o pessoal da mediunidade, tem a mediunidade, né? E a própria questão, voltando agora o Kardec lá no início, né? Aqueles médios que eles chamavam de sonambúlicos, geralmente era isso que acontecia, né? Os médios eram colocados num lugar, ou por conta própria, ou então de uma forma através de hipnotismo, eles se desdobravam, né? E trazia, né? Tem o caso daquela senhora que a pessoa tinha sumido, ela desdobrou e descobriu que ele morreu afogado, né? Estava lá não sei aonde, foram lá ver, era verdade. Tem um outro caso na Revista Espírita, que o médium também se desdobra, que ele ajudava na cura, né? Tinha um médico espiritual que vinha, ajudava ele a curar as pessoas. E naquele dia tem uma coisa interessante que está lá. Ele falou: o que é que essa pessoa tem, que está sentindo dor? Tá? Eu não posso falar nada. Hoje o doutor não veio. Quer dizer, ele desdobrava, estava com um médico espiritual que lhe falava isso, né? Dava o receituário, digamos assim, e naquele dia o médico não foi, ele não pôde trabalhar, ele desdobrou. Quer dizer, isso prova a autenticidade do negócio, né? Que o legal é isso. É o que também nós falamos da quarta-feira, né? Sobre a reencarnação, né? A autenticidade. Isso é muito importante, né? O médico hoje, o doutor hoje, aí ele fala assim: o doutor hoje não está aqui, não posso fazer nada. Quer dizer, ele mesmo não fazia nada. Só fazia, havia a mediunidade, né? Muito importante. Via doença, né? Ele via doença. Mas o remédio, quem mandava é o outro. E dava informação. Um dia o outro faltou. Quer dizer, eu acho que faltou para provar que o negócio era muito sério, né? Isso que é legal. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão, ele fora verdugo cruel. Para Abigail, noivo ingrato. Entretanto, permitiu o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido nas suas elucubrações profundas. Ninguém estaria abandonado. Os homens mais miseráveis teriam no céu quem os amparasse com desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova feição de harmonia e beleza eternas. Pois é, e vamos comentar sobre isso aqui. Porque ele viu, acreditou, né? E, pessoal, dentro disso que eu estou acreditando, eu estou tendo certeza, olha aí, Mano, falando da fé. A fé é a certeza, né? Vou viver isso. Nós sabemos, estudamos, vemos mil fatos, vimos no centro espírita os fatos, né? E ainda fraquejamos na famosa palavrinha fé. Olha essa coisa, né? Ele não. Aí a gente vê essas diferenças, né? A Maria de Magdala também, quando viu Jesus, né? Mudou tudo. É isso, essa mudança das pessoas, essa mudança com muita firmeza, mesmo, com muita, né, convicção, a palavrinha fé. Tá ele aí. Ele vai passar a viver isso. Né? Ele vai passar a viver isso. Daqui a pouco ele vai falar daqui. No segundo parágrafo, depois que nós estamos aqui. Vai falar sobre isso. Vai viver isso. E nós vamos ver que é verdade. Boa noite, Consuelo. Boa noite, gente. Desculpa aí o atraso, mas Boa eu noite. aqui. Nada que é. Hoje eu vou dar um visto na tua carteirinha, tudo bem, tá? Vou abonar o atraso, tá? Tudo bem. Tá bom, obrigada. Fala, Zé. Não, eu estava vendo a palavra carne aqui, me lembrei, Paulo faz aquela
sobre corpo e carne, né? Faz uma diferenciação sobre corpo e carne, né? Onde carne é nossas vicissitudes, né? E o corpo é o corpo, né? E tem a alma, o espírito, tal, que ele fala lá. Eu acho que se eu não me engano, aos Romanos que ele fala isso, não me lembro. Mas é interessante isso. Isso é um estudo também legal pra caramba, né? A gente pegar e falar sobre isso, porque ele diferencia. Estava vendo aqui sobre a carne e tal, veio a carne, então me lembrei disso. E é um estudo também legal para a gente poder fazer. E essa diferenciação é interessante, né? Que é as nossas vicissitudes, né? Zé, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo que eu conheço que já estudou as cartas de Paulo, os caras começaram aos 10, 15 anos de idade e aí estão com 80, 90. Tem que começar uma hora, né? Que a gente volta a reencarnar, né? Sim, claro. Imagina se a gente começar agora, a gente não vai conseguir terminar. Vai ter que se reunir numa próxima encarnação para continuar. Exatamente. A gente não sabe lá se a gente já está reunido em quantas encarnações está estudando isso aí. Eu acho que ele está começando, viu, Zé? Acho que ele está começando. Então, muito em casa. A gente deveria estar estudando outras coisas, coisas assim, fora do contexto. Né? Tem muito judeu aí no meio, hein? Ixi, Maria. Espelhinha de Davi. Pessoal aqui em casa tem um cara de judia. Aí. O pessoal aqui em casa fala que eu tenho cara de judia. Eu já sei quando o Rafael passou para o UERJ para pegar, ele passou por cotas, né? Acabou indo estudar no BGE, não foi para o UERJ, não. Aí eu ia com ele, aí a Carol falou assim, mas mãe, como é que ele vai pegar a cota de negro, você com essa cara de judia? Vão dizer que isso é mentira. Ué, mas ele não é negro? Pois escapou de branco é negro, né? Mas a Carol falou assim, não pode contigo que vão dizer que você está fraudando o sistema. Ué, quem tem que estar fraudando o sistema não é você, preto, ele, olha. Vou fazer, né? Você tinha que levar o pai junto? Tinha que levar o pai junto para provar que era você, e ainda fazer exames de DNA, né? Você é cristã nova, você sabe o que é cristão novo, né? Você é cristã nova. Não. Porque você é neta de espanhola, né? Os cristãos novos, na época da Tomás Queimado, Inquisição. O que ele fazia? Pegava os judeus, obrigava eles a se tornar cristãos, né? Perseguia de repente, depois, né? Tomava os bens e devia para onde eles fugiram. A grande maioria para onde veio. Principalmente para o Nordeste brasileiro. Inclusive, os judeus do Nordeste brasileiro que fundaram a famosa, na ilha de Mahatma, na famosa cidade de Nova York. Era uma cidadezinha, eles foram para lá, fortaleceram. São judeus, tá? Lá, inclusive, tem um cemitério de judeu lá, tudo com nome brasileiro. São 26 túmulos, se eu não me engano. Então, Consuelo, você deve ser uma das cristãs novas. Fugir de lá. Fugiu de lá, tá aqui com a gente. E ainda tem o cabelo vermelho, hein? Porque quando eu era pequena tinha cabelo vermelho, né? Cheio de sarda. E esse nariz aqui virado aqui assim, não tinha como, né? É judia. Bom, o único aqui que não pode ser judeu sou eu, porque o judeu tem aquelas, né? Tem um nome aquilo, esqueci o nome, né? Eu não tenho nem cabelo, né? Ah, mas aqueles ali são os ortodoxos, o Afrânio. Mas não tenho cabelo, não posso ter. Vamos lá. Consuelo, a gente está no livro... Você tem um livro antigo, né, Consuelo? É antigo, o meu é antigo. Fala aí, qual é a página, Fran? 310. Lá no final. No meu é lá em cima. A natureza estava calma. Natureza. O meu ainda está na página 275. A natureza estava calma. O luar esplendia no alto em vibrações de encanto indefinido. De quando em quando, o vento sussurrava de leve, espalhando mensagens misteriosas. Lufadas cariciosas acalmavam a fronte do pensador, que se embevecia na recordação imediata de suas maravilhosas visões do mundo invisível. Experimentando
uma paz até então desconhecida, acreditou que nascia naquele momento para uma existência muito diversa. Singular serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações, e neste passo saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheias, ciente de que também ele carregava um passado condenável, que nada obstante merecera a compaixão do Cristo. Então, veja bem, aquilo que nós comentamos há pouco, né? Ele resolve mesmo, porque, olha, experimentando uma parte tão desconhecida, acreditou que renascia. Acreditou mesmo, levou fé mesmo, teve certeza, né? E começa, né, esse trabalho mesmo, a mudança mesmo, porque até então ele mudou, mas ele ainda um parágrafo atrás ele falou o quê? A bondade de Deus. Até por pouco tempo atrás ele não estava muito nessa de a bondade de Deus, né? E agora ele já está aqui, né, abstendo-se de provocar situações. Porque é o que ele gostava, ele não foi lá provocar Estevão lá no início da história, né? Então ele aprendeu que o cristão não provoca a situação. O cristão está na situação para ajudar a consertar alguma coisa que estiver errada ali. Não a provocar a situação, fazer acontecer isso, acontecer aquilo, não. Não. Pega um exemplo de novo, o Chico Xavier, né? Tranquilão na dele, as pessoas chegavam até ele, aonde ele podia ajudar, ele ajudava, onde ele não podia, não, né? Ele via que não podia, também não forçava, não provocava uma situação, quer dizer, vou dar um conselho tal. Quando no nosso lar, o André Luiz chegou na ex-casa dele, que achava que era dele, né? Viu a esposa casada com Ernestinho, né? Ele ficou sentadinho lá no sofá a noite toda de cara emburrada com raiva, né? Tá lá no livro. Aí passa o Clarencio só fala para ele, olha, tudo que nós podemos te dar, já te damos. A única coisa que eu quero te lembrar de Jesus, né? Aquela questão de amar o próximo, né? Como a si mesmo, etc. Aí o André Luiz despertou, né? Despertou, viu que ele estava errado, que ele não tinha mais nada a ver com aquela família, né? E pede a Narcisa para me ajudar, o resto da história nós já conhecemos. Então, é isso aí. A pessoa se toca, ele se tocou e muda. O André Luiz também se tocou e mudou, mas demorou também. Foi em uma semana que o André Luiz mudou. Agora estamos nós aí também, né? Isso tudo vale para gente. A nossa mudança, quanto será? Vamos lá? Quando ouvirmos mais e falarmos menos. Porque a gente fala mais do que o outro. A gente é muito bom nisso. Oh, São duas e só tem orelhas, uma uma boca boca, hein? só, né? É. Já pensou se tem duas bocas? Nossa. E línguas, Zé. Nossa Senhora. Não, olha, nem quero falar sobre isso. Vamos lá, Elisa. Somente muito depois, quando as brisas leves da madrugada anunciavam o dia, o ex-doutor da lei conseguiu conciliar o sono. Quando despertou, era manhã alta. Muito ao longe, Tarso havia retomado o seu movimento habitual. Ergueu-se encorajado como nunca. O colóquio espiritual com Estevão e Abigail renovara-lhe as energias. Lembrou instintivamente a bolsa que o pai lhe havia mandado. Retirou-a para calcular as possibilidades financeiras de que podia dispor para novos cometimentos. A dádiva paterna fora abundante e generosa. Contudo, não conseguia assinar de pronto
com a decisão preferida. Depois de muito refletir, decidiu adquirir um tear. Seria o recomeço da luta. A fim de consolidar as novas disposições interiores, julgou útil exercer em Tarso o mister de Tecelão, visto que ali, na terra do seu berço, se ostentara como intelectual de valor e aplaudido atleta. Olha só, a mudança até nisso ele se importou. Né? Que até então era o futuro rabino, né? O futuro doutor lá do Sinédrio. Agora não, ele ia se colocar como um simples tecelão. E que é muito interessante aqui também que ele vai nos mostrar uma coisa muito interessante, que ele pegou um dinheiro, aplicou e foi trabalhar. Né? E tem muito a ver com uma das suas cartas também, que ele fala, né? Aqueles que querem viver do altar, que viva, ele não condena. Quem pega do dízimo, do altar, da igreja e utiliza. Ele não condena. Mas ele fala, mas eu vivo do meu trabalho. Sabe? Uhum. Ele é bem claro com isso. Então, ele não recomenda ninguém, né? Recomenda que trabalhe primeiro. Agora, se não conseguir, através do trabalho, realmente se sustentar, ou às vezes o tempo, né? Não tem tempo para isso também, né? Vai se ocupar muito com o altar, tudo bem. Né? Também, isso, por isso que ele não é, né? Assim, não quer, não fala assim, critica, né? Ele simplesmente fala, quem quiser viver do altar, que viva. Eu prefiro o meu trabalho, né? É isso. Fica para a gente refletir, né? Eu estou pensando agora em botar aqui um Pix, viu? Fala, um QR Code, fala. Pastor Afrânio, deixa eu te falar. É interessante que Jesus é mais enfático nisso, né? Dá de César o que é de César e acabou. Não é? Ele é mais, ainda tá... Tanto que ele fala ali, né? Lá em cima, com decisão preferida. Quer dizer, ele não conseguia ainda... Tinha dinheiro do pai, mas não conseguia gastar ainda naquilo que preferia. Quer dizer, ainda tinha aquele homem, nele ainda tinha o Saulo. O Paulo ainda está distante um pouquinho. Paulo ainda estava distante um pouquinho. Porque até chegar a Paulo, ainda tem um grande, né? Um grande caminho. E depois que passa de Paulo, hoje eu sou chamado Paulo, ainda tem um pouquinho a aprender para começar, que nem aquele cara que nasceu, está engatinhando, vai começar a falar, para depois andar, né? Aí vai começar a ser Paulo realmente. Mas ainda falta muito. Ainda tem. Ele só é Paulo mesmo, né? Quando ele chega para aquele cara, né? Que levanta a espada contra ele e fala, cumpra com seu dever. Né? Eu obedeço Cristo, você obedece a César. Né? Acabou. Ali ele realmente provou que ele tinha realmente, né, chegado ao pensamento cristão, né? Que é isso aí. Ali ele se tornou realmente o grande Paulo que a gente conhece, que era pequeno, né? Ele era baixinho. Né? Tanto que a palavra Paulo, Saulo, né? Significa pequeno, né? Pequeno. Vamos lá, Elisa? Vamos. Dentro em pouco. Que foi? Não. Dentro em pouco. Dentro em pouco era reconhecido pelos conterrâneos como humilde tapeceiro. A notícia teve desagradável repercussão no lar antigo, motivando a mudança do velho Isaac. Dirigiu-se para uma de suas propriedades à margem do Eufrates, onde esperou a morte junto de uma filha, incapaz de compreender o primogênito
muito amado. Assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças do Tauro exemplificou. Do Tauro, está escrito aqui. Do Tauro. Exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. 3 anos, vamos fazer a conta? 3 no deserto, 3 agora. Como tecelão lá em Tarso. Então já são 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. Mas ainda falta um pouquinho. É isso? Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Não é isso? Quando a luz coloca lá no nosso lar? Capítulo 4. Beleza? Oi. Vamos Volta. Tá ouvindo? Não voltar. Tô. Eu estudei, comecei a estudar o capítulo 4 no dia 19 de julho de 2012. Nós estamos em 2024, interessante, né? Capítulo 4, primeiros labores apostólicos. Agora ele vai começar. Transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava notável diferença fisionômica. Acentuara-se-lhe a feição de asceta. Os olhos, contudo, denunciavam o homem ponderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Compreendo que a situação não lhe permitia idealizar grandes projetos de trabalho. Contentava-se em fazer o que fosse possível. Sentia prazer em testemunhar a mudança de conduta aos antigos camaradas de triunfo por ocasião das festividades tarsenses. Orgulhava-se quase de viver do modesto rendimento do seu árduo labor. Vezes várias, ele próprio atravessava as praças mais frequentadas, carregando pesados fardos de pelo caprino. Os conterrâneos admiravam a atitude humilde que era agora o seu traço dominante. As famílias ilustres contemplavam-no com piedade. Todos os que o conheceram na fase áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratava-o como alienado pacífico. Por isso, nunca faltavam encomendas ao tecelão das proximidades de Tauro. A simpatia dos seus concidadãos, que jamais lhe compreenderam integralmente as ideias novas, tinha a virtude de amplificar seu esforço, aumentando-lhe os parcos recursos. Então, veja bem, o próprio Jesus fala, ninguém é profeta em sua terra. E a pessoa que lida com a gente desde criança realmente tem dificuldade, em raros casos, né, de entender. É que às vezes, veja bem, digamos que aqui no nosso meio houvesse assim, um cara, né, genial, né, um gênio, uma mente muito... Nós mesmos íamos ter dificuldade, às vezes, de acompanhar o raciocínio, estar junto, né? E ele era totalmente diferente. Por isso que ele antes tinha sido um grande, né, intelectual, né? Só que agora ele mudou. Mas quem conheceu ele com aquele projeto como ele era, é isso aí que está falando, é um maluco beleza, né? Um louco brando, tá? Não compreende, não compreende. Isso é uma coisa normal. O próprio Jesus, né? Não foi compreendido em sua terra, tem aquela passagem, tem sua mãe, Nazaré. seus irmãos, né? Seus irmãos estão aí fora e tal. Quer dizer, até o próprio Jesus teve dificuldade. Por isso que ele fala essa frase famosa: ninguém é profeta em sua terra. Lá em Nazaré, quando foi ler na sinagoga, até que você desapareceu, né? Então, né? Sumiu para não ser linchado, né? Agora, a gente aí. pode dar um exemplo, até um exemplo banal, né? É quando a gente,
ia para bares e tal, de repente a gente para de beber. Então, Tem umas outras ideias, não sei o que. Aquelas pessoas não nos compreendem. Até sair de perto, não é mais bem visto. É um exemplo banal, um exemplo pequeno, mas está dentro disso. Né? Exatamente. Exatamente, está dentro disso aí. Mas o Zé, hoje em dia, tem muita gente que quando eu saio, né, com casa. Eu, por exemplo, não bebo. Não bebo mais, me faz mal, não bebo. O Luiz toma um chopinho e olhe lá, mas geralmente não, porque é ele que dirige, então também não bebe. E tem muita gente hoje em dia que não bebe mais não, Zé. Eu não sei por quê, não sei se é a nossa idade, né? Está virando um pessoal que está se cuidando um pouco mais, mas não bebe não. Não, bebe, sei não. disso, tá mudando realmente. Está mudando. Fumar Não é também, garotada, o fumo está né? diminuindo. O Mas fumo, eu não conheço ninguém que fume. Eu não também. conheço ninguém Muito que pouco. fume. A garotada, o Rafael parou de beber. Acho que não. No início eu tinha até medo, mas ele parou de beber. Carol bebe cerveja sem álcool, né? Só para coisa. Então, eu acho que está mudando um pouco, sabe? Não, tá mudando sim. Consuelo, o exemplo que o Zé deu é o mudando. seguinte: se você bebesse muito, Mas isso é quando a gente era jovem, né, Afrânio? Então, mas hoje, por exemplo, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu tenho um grupo de amigos ali aqui de perto, a Rua Aurora, Rua Indígena, que era perto ali da Móvel Circular aqui na Penha. Eles até hoje, todo ano, se encontram no final do ano, tem a festa. Eles fazem vaquinha durante o ano todo para no final do ano se encontrar. Eu participava e não ia. Eles ficavam revoltados comigo, eles me excluíram do grupo, quer saber mais. Aí um deles me ligou, pô, o que é que houve? Te tiraram do grupo? Não sei. Mas veja bem, eu falei para ele, você se põe em meu lugar. Eu vou no lugar que todo mundo enche a cara, né? Eu não bebo mais, cara. Eu me sinto mal, me desculpa, eu não vejo nada demais vocês beberem, não, fique à vontade. Olha só, Consuelo, eu fui excluído do grupo de Zap porque eu não bebo mais. É isso que Não eu estou dizendo. consigo mais. É o exemplo que o Zé Roberto deu. E essa minha turma, o único que não bebe mais sou eu. O resto, sei lá quantos tem, 100, 120, que é gente pra caramba, homens e mulheres. Tá? Eles continuam na boa, eu não critico. Eu estava lá também. Há 30 anos atrás, eu também participava desse grupo, normalmente. 30 anos bebendo. atrás eu participava também. Pois é, mas esse grupo não me aceitou, isso já tem não tem muito tempo não, talvez uns 6 anos, um pouquinho antes da pandemia, me excluíram. Me excluíram. Eu não participava mais das festas, né? Tá Acho que é bom. uma questão de amadurecimento também, né, Afrânio? Não sei. Veja bem, ó, mas é dentro do exemplo aqui, né? Do Saulo, e esse exemplo que o Zé deu. Né? As pessoas não aceitam. Eles foram criados comigo. Desde os 10, 12 anos de idade, a gente foi criado junto. Até os 50 anos de idade. Aí não aceitaram. Não aceitaram o Saulo, não vão aceitar 1001 outros casos desses. Não estou falando a questão de parar de beber e beber, não. É que nós saímos daquele hábito da turma, né? Da cidade, da população, do país, seja lá do que for. Né? A gente resolve mudar. Podia mudar para pior também. Né? Virar um serial killer. Né? Um serial killer. Pô, o Afrânio, nossa senhora, não quero nem ver mais o Afrânio. Não, o próximo da lista dele sou eu, né? Exclui Entendeu, ele. Consuelo? Qual é a jogada? Qual é o lance que a gente está comentando aqui? É isso. Não é questão de eu bebo ou não bebo, não. É o momento em que você se torna diferente do que, entre aspas, é normal. Isso, sai da normalidade. Todo mundo sai da normalidade, é visto assim, né? O próprio Chico Xavier. Chico era muito, muito criticado. Uma vez abri um site, né, falando que o espiritismo, isso aqui não tive curiosidade de ler. Inclusive o tal, ainda botou assim, o tal grande Chico Xavier. Nós sabemos que todos os domingos à tarde, ele pega seu Opala,
Aí botou o nome do povoado lá perto de Uberlândia, né? Que ele morava, Uberaba, né? Que ele morava, né? Lá o povoado tal, perto de Uberaba. Na barraca do fulano, tomar uma cerveja e ver torcer pro Atlético, aquele atleticano doente. O Chico não sabia nem dirigir. Aí ele Não tinha nem misturou carro. Zé Arigó, que tinha um Opala que morreu com Zé um Opala. Arigó, isso, aí sim. Entendeu? Quer dizer, se o Chico era criticado, imagine nós, né? Porque o Chico era fora dessa normalidade. É esse que é o grande lance. Né? Falou, Consuelo? Mas que tá mudando sim. Eu Não, vejo tá, uma certa mudança. tá. Nossos filhos, graças a Deus, né? A É, maioria, se bebeu, não bebe mais, ou bebe o mínimo é, possível. Não é igual uns caras que eu conheço por aí, não. Nossa Senhora, deixa pra lá. é. Vamos lá, Eli. Vamos lá. Ele, por sua vez, vivia tranquilo e satisfeito. O programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos. Para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Se alguém dele se compadecia, se outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasista, procurava esquecer a incompreensão alheia com o perdão sincero, refletindo nas vezes muitas que também ele ofendera os outros por ignorância. Estava... É o programa da Abigail, era esse aí, o perdão, não tá lá? E é o trabalho dentro dele mesmo, olha só, o trabalho, né? Eu espera controlar a ansiedade, trabalhar dentro dele mesmo, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Então, é o programa mesmo, ele estava cumprindo a risca. Estava Vamos sem lá. amigos, sem afetos, suportando os desencantos da soledade, que se não tinha companheiros carinhosos, também não necessitava temer os sofrimentos oriundos das amizades infiéis. Procurava encontrar no dia o colaborador valioso que não lhe subtraía as oportunidades. Olha só o que ele coloca aqui, o que ele está pensando é que aqueles amigos que ele tinha são o que ele fala aqui, né? As amizades infiéis. Ele descobriu isso. E o cara, quando muda assim dessa forma, que passa, né? Palavra da cruz, é loucura, que passa realmente a ter o pensamento cristão, é difícil a amizade. Vai aparecer, vai ter, com toda certeza. Mas vai ter que ser alguém que se sintonize muito com ele. E, na realidade, nós sabemos que ele está, entre aspas, dando um tempo, ou seja, escondido. Né? Essa é a grande realidade. Por isso que ele tá isolado mesmo. Na semana, na aula passada, nós falamos, né, sobre a questão da cabeça, não é isso? Cabeça nossa mente não para. E isso nos atrapalha muito, não comentamos sobre isso. Uhum. Ele está ali para quê? Para justamente aprender a conviver com os pensamentos, né? Você pausar, dar um tempo, saber, né, colocar. Esses 3 anos aí é para isso. Os 3 primeiros Tranquilizar a anos, mente. isso, boa palavra, tranquilizamente. Os 3 primeiros anos foi o quê? Para aprender o Evangelho, estudar, conversar com o Acre e a Prisca, etc. Né? Agora não. Nós vamos ser 3 anos para trabalhar em si o Evangelho. É um trabalho que ele está fazendo. Porque quando a gente pega esse ama, trabalha, espera e perdoa, vale para fora, mas é mais para dentro. Tá? É mais interiorizar isso. Vamos lá? O trabalho é profundo. Nossa, Nossa Senhora. que difícil. Com ele tecia tapetes complicados, barracas e tendas, exercitando-se na paciência indispensável aos trabalhos outros,
que ainda o esperavam nas encruzilhadas da vida. A noite era a bênção do espírito. A existência corria sem outros pormenores de maior importância, quando um dia foi surpreendido com a visita inesperada de Barnabé. Opa, viu? Quando o trabalhador, o servidor está pronto, o serviço aparece. O ex-levita de Chipre encontrava-se em Antioquia a braços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes. Inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas e intensos serviços a fazer. A instituição foi iniciada por discípulos de Jerusalém sob os alvitres generosos de Simão Pedro. Um ex-pescador de Cafarnaum ponderou que deveria aproveitar o período de calma no capítulo das perseguições para que os laços do Cristo fossem dilatados. Antioquia era dos maiores centros operários. Então, olha só, essa igreja de Antioquia, o Emmanuel vai falar coisas maravilhosas dela daqui a pouco. E havia um trabalho enorme lá. E olha só, Saulo está lá quieto, 3 anos. Né? A inspiração divina que falou, bom, vamos trazê-lo de volta e agora está tranquilo. Né? Deu uma tranquilizada, vamos botar eles para trabalhar. Aí, deve ter sido ideia de Pedro, né? Pedro que sempre tinha essas grandes ideias, né? Vamos lá? Peraí. Não faltavam contribuintes para o custeio das obras, porque o empreendimento grandioso tivera repercussão nos ambientes de trabalho mais humildes. Entretanto, escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. Ainda aí entrou a compreensão de Pedro, para que não faltasse ao tecelão de Tarso o ensejo devido. Observando as dificuldades, depois de indicar Barnabé para a direção do núcleo do caminho, aconselhou a procurar o convertido de Damasco, a fim de que sua capacidade alcançasse um campo novo de exercício espiritual. Então, olha só, o que é que eles queriam do Saulo? Né? Assim como nós precisamos também no Centro Espírita, precisamos aí na internet hoje, né? Os pensadores, as pessoas que vão ter um conhecimento maior, ter uma facilidade, né? Como o intelecto já está bem adiantado, né? Bem desenvolvido, tem uma facilidade de aprender mais, de interpretar mais rápido, para trazer as informações, diluir as informações para a gente, mastigar as informações para a gente. A gente vê no movimento espírita, né? O Haroldo Dutra. Aí tem lá o Afonso Chagas, tem o Simão Pedro, tem o Wellerson, não sei o quê. Estou falando de nomes novos, né? Tem aquele Klinsky, né? Aquele... Klinsky. Klinsky. Isso. Tem agora o nosso amigo aí da TV, o André Pregueiro. É isso. A gente está vendo que tem novos pensadores. Né? Isso vai se renovando. E nós temos necessidade que eles pensam com mais profundidade do que nós. É uma coisa que passa desapercebida para a gente. Espera aí, gente, olha aqui o que está escrito aqui. Olha o que é que nós temos que observar nisso aqui. E leva, né? A gente vê que são palestras, né, estudos maravilhosos. Aí é o quê? Pedro já tinha tido esse problema anos atrás, quando você lembra que fala, precisando de 7 varões, que está no Atos dos Apóstolos, e Estevão foi ali naquela leva, onde Estevão começou a fazer o trabalho de estudo na Casa do Caminho. Agora é Antioquia, tá? Quem vai falar? Saulo ainda é Saulo. Mas não vai ser também na chegada, não. Vou chegar, vou arrebentar, não. Tá? Não é bem assim, não. Gente, deu a hora. Que nem no Sinédrio, né? Deixa que eu vou falar. Vai, sim.
Vamos parar no Saulo. Saulo recebeu o amigo com imensa alegria. Isso. Que dia vai ser? Hoje é 18, 25. então vai ser 25/10. É isso. Rapaz, esses barulhos assim, Zé, É velhice. é que as idades, entendeu? As idades, não é falar velhice, estão avançadas. Exatamente. Aquela dorzinha. Aquela. Ai, meu Deus do É céu. um Aqueles problema, probleminha efetivo, é um junto. probleminha.